História. O que é história? A história contada, a história falada, a história vivida. A história é fascinante, a história é envolvente, a história é reveladora, a história é transformadora, a história é enriquecedora, a história é diversificada, a história é inspiradora, a história é profunda, contínua, a história é dinâmica, a história é universal, a história é viva, a história é imortal, a história são pessoas, a história são momentos, a história são lugares. E certos lugares fazem parte da história. A igreja católica era uma igreja pequenininha, no meio da rua ali, era só um cômodo maior e um pequenininho que era para onde o padre dormia. O padre José vinha a cavalo de Alto Araguaia. Ele ficava um tempo aqui, aí ia para o Ribeirãozinho, usava aquelas batinonas, e era bom demais. A igreja não tinha piso não, era de chão. Aí eu que ia lá varrer a igreja, eu e minha Lucinda, a Ambrosina, e aí chegava lá, eu já corria para pegar a vassoura para varrer, aí falava, Tama, já estou cansada. Aí ela falava, não, tem que terminar, senão que você não terminar, você não casa. E era pesada aquela areia para a gente empurrar. Nossa, mas era uma união muito boa. As festas de agosto, ninguém pagava comida não, fazia aquele tachão para o pessoal comer, que vinha de fora. E era festa boa demais. E aí depois o padre José comprou aquele terreno, dali da onde é a igreja hoje, e fez a igreja. Fez daquele jeitinho. Só que o piso era de cimento, não tinha cerâmica e nem era forrado. Eu que ia lá limpar também. Minha mãe lavava a roupa e o padre não dava nem o sabão para ela lavar a roupa. Mas também naquele tempo não tinha dia, não tinha oferta, não tinha nada. E depois quando eu fui festeiro, aí terminava a festa lá, vinha para cá e dançava até 5 horas. Aí fazia as tachadonas de farofa, carne moída. Nós compramos uns 8 sacos de farinha para fazer essa farofa. E não sobrou nada não. Nós matamos umas 4 vacas, todas assim, matava uma, acabava, matava outra, mas foi 10 dias, né? A dona Isabel, do Léo, a mãe do Nivaldo, a gente ia com ela na Quaresma, pro cemitério. Eu sei que todo mundo põe um lençol branco e subia. Ninguém tinha medo de nada. Aí descia, fazendo a via sacra na rua. E fazia na rua todinha isso aí, na Semana Santa. Assim, aí a igreja, na primeira vez que nós foi festeiro, o padre Carlos comprou um Fusca com o dinheiro da festa. E aí ele tinha uma Kombi. Aí a gente ia na Kombi e no Fusca e no nosso carro. Os outros falavam assim, jogava todo mundo para mim, até o Ramiro, falava assim, não vai lá pro padre dá o Fusca, ué. Ele vai na Kombi e dá o Fusca para alguém. E ele era italiano, ninguém tinha coragem. Até o Ramiro falava, só Lázaro. Aí eu falava, padre, vamos pegar o Fusca para ir lá. Ele falava assim, ainda que acaba quando a Kombi ainda acaba com o Fusca, porque a gente ia acabar com a Kombi e acabar com o Fusca. E eu falava, não sei, nós vamos pegar. É isso, você é doida. Ué, precisa, para que precisa? Para que tem um carro, não é para andar? E o padre Humberto ele era diretor do colégio, ia no Ribeirãozinho, ia na Araguainha, na Colônia e aqui, e ainda jogava futebol. E era diretor da escola ainda. Isso tudo. E o padre Humberto foi, nossa senhora, te falar, foi pai, mãe, e avô, e padrinho, tudo, 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 tudo. Vou te falar. A energia, quando apareceu, quando o tempo do prefeito Valdemar Cunha, aí teve a usina lá, né, que ele fundou lá, essa usina em Goiásão aí que teve, né, aí fundou lá, né, aí começou a pôr os postos, né, de madeira nas ruas, aí veio vindo, né, e teve os postos de madeira, e essa luzinha ficava até 10h30, quando muito, na cidade. E aí, nessa época, a cidade também não tinha essa coisa de água encanada, né? Era só, todo mundo era na cisterna. Hoje não existe. As mulheradas, tudo lavava roupa no rio, ia para o rio, todas, né? Eu, inclusive, minha mãe também, cansamos de ir para dentro do Rio Araguaia, me teve muitas mortes, que as mães iam lavar roupa, os filhos, às vezes, algum acontecia morte, tudo.
Esse rio foi muito criminoso. Conheci muitos que morreram nesse rio, como adulto, como criança, a mãe lavando roupa e aí. Mas era muito difícil aqui naquela época. Quem era pobre, né? Pessoa fraca. Mas os Nogueira foi muito difícil as coisas. Foi pro mando, né? Devagar. Quando a gente começou a participar, a gente ia na igreja, até o Ramiro demorou mais a participar por isso. As mulheres eram separadas, né? Sentavam as mulheres do lado direito e os homens da esquerda, ou vice-versa. A gente não ficava junto, né? Aí eles que achavam aquilo muito esquisito, né? Aí, hoje é tudo diferente, bem diferente do que antigamente. Quem ajudou, assim, participou muito foi de pastorais, né? Nós já ficamos pastorais do dízimo, naquele tempo tinha o apostolado da oração, que é dessa camiseta, né? Que eu falei que eu ia pôr porque a gente usa isso há muitos anos, eu, né? E quando a gente começou, as mulheres casadas usavam a fita e um véu preto, né? Eu até ainda tenho o meu guardado ainda. E as que não era casada, que é solteira, igual a Leusa e outras aí, usava véu branco. Aulas mesmo, o Ramiro dava aula na escola, mas ele trabalhou até com o padre, que era diretor, sabe? Mas já ajudava nos cantos na igreja, ajudamos no dízimo, ajudamos nas liturgias, que você tinha que procurar quem fazia leitura. Hoje eu fico vendo assim, as pessoas, qualquer coisa que acontece, eles metem o pé pelas mãos e às vezes estragam, acabam o casamento por pouca coisa, né? Só por vaidade mesmo, outras coisas. E de primeiro não, você aguentava muito para desmanchar um casamento, não era muito fácil. Era um compromisso que as pessoas confiavam, as palavras valiam. E hoje, assim, você fala e não está valendo quase nada essas coisas mais. Muitas pessoas conhecem ele, que além da escola, ele trabalhou no cartório também, que era muito movimentado, né? Entrou como juiz de paz, está até hoje, mas que agora já vai ser eliminado essa profissão, né? Está contando os dias para ser descartado, mas tem muitos anos. Eu acho assim que as pessoas devem, em primeiro lugar, conhecer as diferenças do ser humano, ter na consciência dele que as pessoas não existem pessoas iguais, né? E que a gente tem que conviver com essas diferenças. Se eu não me adaptar ao meio com essas diferenças, eu vou atropelar as pessoas ou ser atropelado, né? Porque não tem como viver sem entender as pessoas com quem a gente convive. Aqui, por exemplo, a minha esposa, nós estamos com 56 anos, né? Vai fazer 58 em outubro. Se Deus quiser. Nós chegar lá, né? 58. Então, apesar de a gente achar que tudo é maravilha, mas existe contratempo, né? Existe coisas que você tem que fazer que não está vendo, tem que perdoar, né? E você sabe que são passageiros os momentos. Na mesma hora que você está errado, você pode voltar atrás sem ninguém te falar nada e dizer não errei. Então não precisa nem de comentários. Você volta a se corrigir. Então, para a gente viver a vida de bem com ela, de bem com a vida mesmo, você tem que ter esse conhecimento. Primeira coisa é saber que não somos iguais a ninguém, nem ninguém é igual a nós. Então, para a história mesmo, quando ele vinha para cá, ele ficava aí, vamos dizer. Aí vinha nessa época, tinha um avião que trazia também. Aí já nesse tempo, eu e os meninos, nós ia lá para ganhar dinheiro, para comprar picolé, né? E quando via o padre, todo mundo corria, porque ele não dava dinheiro, ele só dava santinho para nós e ninguém queria, velho. Todo mundo falava, o padre aí, todo mundo já escorregava, né? Aí eu acho assim, que naquela época, que a gente fazia isso aí, muitas vezes é a fé. Eu não sei se vocês têm fé. Eu, por exemplo, eu sou um camarada que eu tenho fé demais. Eu saio da minha casa, eu rezo, eu chego, eu rezo, eu vou dormir, eu rezo. Isso é uma herança uma cultura, uma herança que eu herdei da minha mãe. Mas naquela época, sim, até a igreja se sentava, os homens sentavam de um lado, as minhas sentavam do outro. Não podia, hein? Toda vida, quando entrava na sala de aula, antigamente, o que você tinha que fazer? Você tinha que rezar primeiro, ensinar eles a rezarem. Hoje ninguém faz isso lá, vou dizer assim, ninguém faz. Né? Mas naquele tempo, sim, você tinha que rezar, pra você ver tanto que era sério isso aí. Quando eu estava lá, sabe quantos alunos eu tinha? 700 alunos, hein? Então, eu era diretor. Naquela época, você tinha um festeiro geral.
Então, ele cuidava disso aí, ia atrás de você, para fazer composição, para ser os novenários, ser o festeiro da noite, ser os novenários. Olha bem como que mudou as coisas, né? Hoje não, hoje é diferente. Naquela época só tinha um festeiro geral, ele cuidava de tudo isso aí. Não tinha ninguém querer aparecer. Naquela época era bem simplesinho e muitas vezes era melhor do que hoje. Outra coisa também que eu acho que naquele povo o pessoal não visava muito era dinheiro, né? Naquele tempo todo mundo vinha de carro de boi, de a pé. Tá aí a festa do Divino Pai Eterno, não sei se vocês conhecem. Eu já fui lá 4 vezes, mas meu filho... Teve noite que o camarada veio aqui, ele doou 60 bezerros, um cara sozinho. Eu escrevi lá, 60 bezerros. Porque hoje, até para você conseguir essas coisas, prenda, doações, não é fácil. Por quê? O camarada já ficou meio mas então eu acho que mudou muito isso aí. Naquele tempo que vocês deveriam ver o que era, né? E eu quero contar o seguinte, eu ainda era rapaz, solteiro, e eu era uma pessoa católica que vinha na igreja, mas não definitivo. Mas quando eu estava com meus 27 anos, para entrar aos 28, aconteceu uma coisa extraordinária, esquisita lá em casa, sabe? Assim, do nada começou assim, jogando terra, jogando pedra na gente, podia ser qualquer hora do dia ou da noite. Então, quando a gente assustava, estava caindo aquelas pedras, aquelas torrão em riba da gente lá, jogado mesmo. E aí nós começamos a ficar assombrados, todo mundo. Teve umas mulheres, a dona Maria do Simval, a dona Isabel do Léo, finada dona Isabel, a dona Fé, a professora Lulu, juntaram e perguntaram à minha mãe se a minha mãe acreditava em Deus, se ela queria que elas rezassem um terço lá em casa, fizessem a novena, que aquilo ia desaparecer. Elas iniciaram aquela novena, foi tirar com a mão. Desapareceu toda aquela tormenta que nós vivemos lá em casa. Aí, eu naquele tempo, eu estava iniciando meu namoro com a Lindomar. Aí ela falou para mim, Joaquim, a minha vontade era de casar na igreja. Eu falei, então é meu desejo. Nós fizemos toda uma preparação, naquela época era o Padre Carlos, e aí a gente casou. Depois que nós casamos, eu continuei participando da igreja frequentemente, daí surgiu a Pastoral da Criança aqui na nossa comunidade, a Lindomar começou a participar primeiro que eu, aí eles me convidaram, as irmãs, porque quando chegou as irmãs aqui, convidaram nós para participar da Pastoral da Criança, e eu mais a Lindomar participando, acho que uns 20 anos ou mais, da Pastoral da Criança. E é desse tempo para cá, nunca mais eu saí da igreja. Daí o Padre Carlos foi embora e começou a vir outros padres. Padre Guilmar, Padre Francisco, Padre João Carlos, Padre Alex. E desse tempo para cá, nunca mais eu saí da igreja. E eu não consigo ficar longe da igreja. A história de Ponte Branca, ela se confunde com a história da Igreja Católica aqui na cidade de Ponte Branca, dado que, segundo os relatos de pessoas mais antigas, esta igreja ela nasceu ali de frente onde é a prefeitura hoje, e era uma igreja de palha. Alguém devoto do Senhor Bom Jesus da Lapa, que veio da Bahia, intitulou essa capelinha em nome do Senhor Bom Jesus da Lapa. Dali, o ponto de partida, segundo os relatos de alguns historiadores, pessoas da cidade, inclusive Sandoval Nogueira, falecido, ele dizia que começaram a promover leilões ali em tempos muito antigo, né, aos modos daquela época, para a construção da igreja matriz aqui no centro da cidade de Ponte Branca. Então, agora em 2028, a paróquia matriz do Bom Jesus completa 60 anos de instalação canônica na igreja, recebeu o título de paróquia de matriz. Até então, ela era uma comunidade pertencente à Paróquia Nacional Auxiliadora de Alto Araguaia, que era distrito de Alto Araguaia no passado. Questão de cultura religiosa é o seguinte, na Igreja Católica, antes do Concílio Vaticano II, a igreja celebrava missa no rito latim. Então, o padre era de costa para o povo, era em latim, o pessoal não entendia nada. Tanto é que na hora da missa o pessoal estava rezando o texto. As pessoas que não entendiam, o padre Dominus Vobisco. A finalidade da sineta de tocar o sino na missa era justamente que tinham que parar de rezar o texto para todo mundo prestar atenção na consagração. Então, passados 50 anos disso, houve o Concílio Vaticano II, aliás, e neste período do Concílio Vaticano II, a missa começou a ser na língua vernácula de cada país. Não era mais em latim. Então, graças a Deus, voltou para o português. O padre não fica mais de costa para o povo e a missa passou a ser uma missa. Eu não vou assistir à missa, como antigamente o pessoal dizia, eu vou participar da missa. Tanto é que hoje a Assembleia, o povo participante, fala, responde, participa da missa. Fica de pé, se senta, se ajoelha, responde
as introduções jaculatórias da missa, então é uma missa participativa, comunhão, participação. Isso que mudou. Mas a essência da doutrina da igreja, ela não mudou, não. Ela continua a mesma coisa. É porque, por que a igreja católica tem 2025 anos? Porque ela permanece fiel à sua essência, ao evangelho. Se ela mudar, entrar na moda, ela perde, porque moda hoje é uma, amanhã tem outra, surgem muitas. Então isso é relativismo, a igreja chama de relativismo. Aquilo que para mim é importante, talvez para o outro não é. Então assim, a igreja ela vai se adequando sim aos tempos atuais, olhando à luz da fé as mudanças dos sinais dos tempos. Agora, ela não pode mudar aquilo que é de sua essência. O que é de sua essência permanece. Fiel à tradição, aí aqui é preciso ter cuidado, que tradição não é tradicionalismo. Quanto à festa do padroeiro, na nossa cidade, essa tradição, não tradicionalismo, agrega os filhos de ontem e os filhos de hoje. E isso é muito bonito, porque até as pessoas que hoje são de outra denominação reconhecem e valorizam.